Hi. O assunto de hoje, então, é para quem vem para o Canadá com filhos. A gente vai falar um pouco como funciona o sistema de creche deles daqui e nada melhor do que conversar com a Ana, né? Afinal, ela tem 2 filhos, a Maitê, que tem quase 7 anos, Quase 7. e o Lucas, que tem 3 anos e meio, né? Exatamente. A Maitê veio quando a Ana e o Marcos imigraram, a filhinha deles tinha 1 ano e meio, então a Ana teve que usar, né, o serviço de creche. Exatamente. E hoje a gente vai explicar um pouquinho pra vocês, então, quem pode ter acesso a isso, é só imigrante, ou estudante internacional, ou gente que vem com visto de trabalho, também pode se beneficiar desses serviços do Quebec. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Muitas pessoas imigram com filhos. Eu conheço gente que já imigrou até com 4 crianças de uma vez só. Ou imigram grávidas, também é possível isso. E quando chegam aqui, acham que vão encontrar a realidade como no Brasil, que você vai na escolinha, visita, quero matricular meu filho aqui, tá tudo certo. E quem já sabe como é o sistema educacional aqui na província de Quebec, pode avisar vocês que aqui não é tão fácil conseguir o que a gente chama de garderie, né? Que seriam as escolinhas infantis aí no Brasil. Bom, primeiro, existem 2 tipos de garderie aqui. Uma que é a garderie subsidiada pelo governo e a outra é a garderie privada. Nas garderies privadas é muito mais fácil de conseguir acesso, né? E aí você não tem que ficar numa lista de espera eterna. No entanto, o preço é bem diferente, assim, né? Chega a ser 10 vezes mais caras do que as subsidiadas, dependendo do como é. As subsidiadas, elas têm também uma divisão, né? Que elas são parcialmente subsidiadas pelo governo, porque existe uma taxa mínima que o governo cobra até dos CPS, que eles chamam, que é do Centro de Petite Enfance, né? Que é o colégio, a creche pública. E como havia uma escassez de escolas públicas aqui, eles também oferecem o que eles chamam de milieu familiar, que é você contrata uma garderie, né, uma escolinha dentro da casa de alguém. Então essa pessoa que é dona desse milieu familiar, ela possui todos os diplomas, certificações, exame de criminal para saber se ela cometeu algum crime. Enfim, a fiscalização é muito grande nessas casas que recebem crianças. Que essa é pra, no caso, a garderie que não é subsidiada. Tem algumas desses milieu familiar que são subsidiados sim, tá? Só que você tem que pagar o valor total e aí você pede um documento que abate, né, do valor, por exemplo. Quando a Maitê chegou aqui, vou dar um exemplo bacana. A Maitê chegou, a gente estava tendo muita dificuldade de conseguir uma escola para uma criança de 1 ano e meio. 1 ano e 9 meses ela tinha exatamente. E a gente precisava começar a procurar emprego, não tinha ninguém, não tinha condição de se pagar babá para ficar com criança, enfim. E eu fui parar, né, nas escolas do bairro onde eu morava. Comecei a procurar escolinha, pegar post, eles colocam muito nos postes, assim, vagas em garderies. E comecei a ligar para saber. E visitei algumas, até que eu visitei essa casa, que era uma senhora iraniana, nunca vou me esquecer. O nome dela é Yaya. E essa Yaya, ela tinha no porão da casa mesmo, no basement, um espaço super bacana que ela dividia entre quartinho, onde as crianças dormiam, aí tinha a sala, onde elas tinham as atividades diárias, um lugar onde elas comiam, um banheiro, e ela tomava conta de até 9 crianças, se não me engano, eles podem ter em casa. Acho que sozinha ela podia ficar até com 6, mas ela tinha um limite, não pode ter muita criança também. E é como o Brasil, tu deixa de manhã e só busca no fim do dia, ou como funciona? Geralmente essas casas, né, elas estipulam o horário que começam. Você pode começar, tem escolinha que começa às 6h15 da manhã, geralmente começam às 7 da manhã e fecha entre 5 e 6 da tarde, tá? Então você paga, no caso, quando eu cheguei em 2011, a gente pagava $25 o dia, mas já incluía a comida da criança. Tinha que mandar o leite, porque na época ela tomava NAN, né, um leite em pó, e você mandava as fraldas, lenço umedecido, enfim, pomada, essas coisas, a gente mandava pra criança usar.
mais o leite, a frutinha, o almoço, o lanchinho da tarde, o suquinho, era a professora que oferecia, tá? Quando você vai, então, para uma CPE ou para uma escola subsidiada do governo, o que acontece? A escola mais barata atualmente custa $8 na província de Quebec, né? Nós estamos falando na província de Quebec. A escola infantil mais barata você vai pagar na faixa de $8 por dia. E quando eu falo $8 por dia, é por dia mesmo, gente. Não paga férias, dia do Natal. É assim, se o mês tem 20 dias, né? 5 dias por semana, mas tem 3 feriados, então eles vão te cobrar por 17 dias. Então isso flutua muito, não é uma mensalidade. Mas também é bom ficar atento, porque eu já ouvi histórias de gente que matricula o filho numa dessas que é muito difícil de ter vaga. A pessoa garante a vaga do filho, mas quer mandar ele 2 vezes por semana pra garderie, né? E aí também as escolas não aceitam, tem um mínimo de frequência, né, que a criança tem que ter pra manter a vaga nessas escolinhas. Exatamente. E uma coisa bem diferente, né, é a idade com que as crianças começam na garderie, nessa escolinha, né? Tem pais que colocam os filhos com 2, 3 meses, tá? Mas isso é raríssimo. São pessoas assim, eu conheço alguns amigos que tiveram que colocar bebê com 3 meses porque tinham conseguido o programa de equivalência na faculdade, tinham que começar um curso, não tinha como voltar atrás, então a única forma de começar era colocar o bebê, então colocava o bebê tempo parcial para poder estudar. Mas o normal é que a criança aqui comece a escolinha depois de 1 ano, ou com 1 ano. Por causa também da licença maternidade, né? Que aqui é de 1 ano e pode ser dividida com o marido também, né, Ana? Exatamente. Isso daí dá um vídeo à parte, né? Mas as mulheres geralmente vão ter entre 40 a 56 semanas de licença maternidade. Então, os filhos vão começar a escola com 10 meses, pelo menos, né? É o comum. Agora, o interessante é quando você coloca o nome do seu filho na lista para procurar a escolinha. Para mim, isso aqui foi chocante. Então, eu tava grávida do Lucas, 3 meses. Eu sabia que eu tava grávida. Eu cheguei pra diretora da escola que a minha filha estudava e falava, posso colocar o nome do meu filho? Eu sei que é menino, posso colocar ele na lista? Ela falou, não, até nascer não pode. Mas existem várias pessoas que estão grávidas e colocam o nome da filha da lista, porque pode demorar 2 anos para você conseguir a vaga na escolinha que você deseja. Então, o que eu aconselho as mães que estão para vir estudar aqui, né? As que virão estudar aqui. Ou as que estão prestes a emigrar, vão vir com o marido que vem trabalhar, procure alguém, um amigo, enfim, entre em contato conosco para que a gente auxilie vocês nessa questão de achar um lugar para colocar a sua filha, né, para que você chegue e não tenha que ficar esperando aí um tanto de tempo, porque não consegue pagar uma escola particular que vai te cobrar $65 às vezes por dia, ao invés de 8. Então, isso é até que idade, Ana, que criança pode ficar na garderie? Então, do 0 aos 5 anos. A partir de 5 anos, as crianças têm direito à escola pública. Quando eu digo pública, é sem custo, né? Mas esse sem custo também a gente tem que conversar um pouquinho, porque... A gente pode explicar de repente no outro vídeo, né? O que a gente vai fazer, na verdade, pessoal, são 3 vídeos, então, que a gente tá falando agora da garderie, a gente vai falar sobre a escola primária e depois o secundário, né? A high school. Isso. Só uma curiosidade que eu tenho sobre a garderie, o pai pode escolher colocar inglês ou francês? Isso é um privilégio dos imigrantes, tá vendo? Quando as crianças entram no ensino fundamental, se ela é filha de imigrantes, ela é obrigada, na província de Quebec, a estudar em francês, mesmo que ela seja americana, australiana, tá? Não é porque ela fala outra língua. Ela é imigrante, existe uma lei aqui que se chama Lei 101, que obriga a criança a estudar numa escola francófona. Porém, como a garderie, a escolinha, não é obrigatória, não é oferecida
né, como uma obrigação dos pais de colocar, né, diferente do ensino médico que você é obrigado a colocar o seu filho, você tem direito a escolher se você quer achar uma garderie anglófona, uma garderie francófona, uma garderie bilíngue, uma garderie em português, em espanhol, você pode escolher o idioma aí da pessoa. Então é uma coisa É o interessante. caso dos seus filhos, né, que eles foram pra garderie anglófona e agora na escola francófona. Exatamente. Então, como a gente sabia que as crianças iam para uma escola francófona, a gente decidiu que, nesse primeiro momento, seria interessante eles aprenderem o inglês, ficar com o inglês fluente, e depois aprender o francês, porque também começar a aprender uma língua com 5 anos, né? Não tem diferença nenhuma. E foi muito bom. Eles têm uma transição na escola. O último ano eles têm metade em francês, metade em inglês, que auxilia a criança nesse primeiro momento. Mas quando eles entram no maternelle, né, que depois a gente vai falar no vídeo, aí eles têm que entrar em francês. Então é isso. Então tá, muito obrigada por ter esclarecido então essas dúvidas. Acho que vai dar uma ajudinha, né, pessoal, pra vocês que estão planejando migrar, mas sempre pensam, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu tô grávida ou tô com meu filho pequeno. Agora vocês sabem um pouquinho como funciona. Se vocês tiverem dúvidas, então entre em contato com a gente no poressasoutras.canadá@gmail.com. Exatamente, a gente vai estar aqui esclarecendo dúvidas em relação à melhor época para procurar uma garderie, o custo das mais baratas com as mais caras, a importância dos bairros onde vocês escolhem morar, a hora de abertura. Tem inclusive garderies que funcionam à noite para pais que trabalham ou estudam à noite. Legal. E tem até que funcionam aos sábados, que às vezes as pessoas não sabem. Então, se vocês tiverem perguntas, não deixem aí de escrever os seus comentários no vídeo. Aproveita para dar um like no nosso canal e mandem perguntas para que a gente possa esclarecer nos vídeos futuros. É isso. Tchau, tchau. Bye, bye.